Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Jacomassi e, como sempre, estou muito bem acompanhado da minha parceira Josiane Freitas, parceira de vida e de podcast. E aí, Jô? Olá, Ivan. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje vocês terão uma imersão no mundo das finanças pessoais com a nossa amiga Andresa, que é uma profissional com mais de 17 anos de experiência e que vai nos esclarecer vários pontos para além do investimento. Quando nós falamos em finanças pessoais, às vezes o pessoal pensa: que veículo eu vou utilizar para investimento, que valor eu tenho que ter, mas existe algo mais importante que antecede o investimento, que é a sua estrutura financeira, o seu planejamento financeiro, pessoal, familiar. E sobre tudo isso, a Andresa vai nos ajudar a ter mais clareza e como fazer de uma forma mais adequada. Então nos acompanhe. Seja bem-vinda, Andresa. Obrigada, Ivan. Obrigada, Josiane. Jô. Obrigada, Jô. É um prazer estar aqui e, na verdade, eu sempre fico muito feliz de dividir um pouquinho aí do meu conhecimento, porque eu acho que finanças pessoais todo mundo precisa entender. Todo mundo precisa construir uma boa relação com o dinheiro. Isso aí. Por favor, editora, posso cruzar um pouco as pernas agora? Não. Para vocês que estão nos vendo agora, eu fui censurado no programa anterior porque disseram que o meu pé balança muito aqui, olha. E, gente, parece balança mesmo? Quase é que isso? um esqui. Tá dando oi. Mas comentem, por favor, aqui no nosso programa, o que vocês acham? Olha o pezinho ali, ó. Eu acho até charmoso. Eu vou pedir pra escrever alguma coisa na sola do meu pé, que é tipo, olá, uma mãozinha assim, balançando e falar, olha lá, close maior aqui, ó. E aí, pessoal? Esteticamente, esse pezinho não ficou legal. Evidentemente, isso porque nós acabamos de gravar um programa sobre arquitetura, estética, beleza, né, enquadramento. Que foi o nosso programa anterior, né? Que já está no ar. Então, quem não ouviu, por favor, vai lá. E aí, eu, como sempre, estou polemizando, né? E você sabe que vai virar meme, né? Ivan Pezinho. olha o pezinho do Ivan dando tchau lá. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. Se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco em desenvolvimento pessoal, a Perfix vai te ajudar. Acesse o site perfixconsultoria.com.br. E também Nossa Casa Café, NCC, uma experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse o site nossacasacafé.com.br e mergulhe em uma experiência única. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Daqui a pouquinho chega o nosso café aqui. Daqui a pouquinho tem cafezinho, né? Eu não tô sem ponto, mas tô ouvindo que vai ter café. Sabe por que elas falaram do meu pé? É inveja, porque eu tô com toda a tecnologia aqui, ó. Tem um ponto, tem um retorno. Não, nós estamos muito Estamos arrasando chique, aqui, né? no estúdio dos meninos, hein? Olha, assim, eu estou... Vocês não estão achando a gente chique agora? Ó, estamos de estúdio novo. A gente até combinou a paleta de cores. Combinamos a paleta. Não, valorizou muito o programa. Parece que subimos 5 pontos de audiência só por conta do novo estúdio, né? Com certeza. Mas vamos lá, Andresa. Quem é a Andresa? Conta um pouco da sua história pra gente, primeiro. Vamos lá. A Andresa vem de uma família tradicionalmente brasileira, de mães e pais batalhadores. Da minha mãe eu aprendi muito a resiliência e do meu pai de sempre buscar meus sonhos. E meu pai sempre dizia: filha, quando o foguete passar por você, gruda nele e vai. E isso foi uma coisa que pautou a minha vida inteira. E eu tive uma história, uma paixão, depois vocês entendem um pouco porque eu tô falando por isso, que não vem de uma família, mas eu sempre fui apaixonada por cavalos. Então, com 7 anos de idade, eu virei pro meu pai: pai, eu quero um cavalo, e insisti. E ele foi lá e me deu um cavalo. E ali eu comecei a praticar modalidades equestres. Na época, eu praticava uma modalidade que se chamava 3 tambores. Mas a minha paixão na época era o hipismo clássico. Mas o hipismo clássico é um esporte caro e envolve outras coisas, né? E meu pai tinha como ofício ali, ele era um serralheiro, um senhor serralheiro.
Nas atividades profissionais dele, ele conheceu uma pessoa que é o meu padrinho, que é o Arthur Caruso, que estava construindo um Aras, e ele sempre me via montando, treinando, e ele falou pro meu pai: Rogério, quando o meu Aras estiver pronto, a Andresa vai lá montar comigo. E foi o que aconteceu. Quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu fui para esse Aras, e o esporte, ele traz uma coisa muito boa na vida de todo mundo: disciplina. Então, de terças aos domingos, todos os dias de manhã eu estava lá treinando e aproveitando aquela oportunidade que eu recebi, e era um amor que eu tinha. Bom, a Andresa sempre foi inquieta e ele estava construindo um Aras, era um Aras grande, com um hotel, uma estrutura bem robusta, e eu via as coisas dos cavalos ali espalhados, porque assim, quem não sabe, cavalos atletas tem uma série de documentação, tem documento, tem passaporte, tem exames, tem várias coisas. E eu virei lá pro meu padrinho e falei: a gente precisa organizar essas coisas aqui, porque tá me incomodando, fica num lugar, fica num outro, a gente não tem a informação disponível, né? E eu tinha na época aí 16 para 17 anos. Eu treinava pelo período da manhã e à tarde eu ia para a escola. E pedi para ele comprar um arquivo, coisas para organizar. E fui lá e organizei. Perfeito. Quando eu terminei o colégio, eu virei para ele e falei: agora eu vou trabalhar. Aí ele: como assim? Eu falei: isso aqui não tá da forma mais organizada como eu gostaria, então eu vou trabalhar, eu trabalho meio período, monto outro período e vou cuidar de tudo. Então eu, com 17 anos, estava ali na frente de uma administração e gerência de um Aras que tinha mais de 30 funcionários. Então você para e pensa: pô, é uma menina, na época eu era uma menina, ali gerenciando e mandando várias pessoas, né? E foi um desafio. E eu lembro que um dia algumas pessoas não queriam me acatar, e eu virei para ele e falei assim: o senhor precisa falar que eles têm que me obedecer. Aí ele falou assim: Andresa, a liderança imposta, ela não é natural, ela não é verdadeira. Você tem que conquistar. E eu sempre absorvendo aquilo ali. E fui. E fiquei trabalhando um período, entrei na faculdade. Eu trabalhava, pagava faculdade. Faculdade do que você fez? Eu sou bacharel em Relações Internacionais. E na época da faculdade eu falei: o que eu vou fazer? E esse curso eu achei, era um curso novo, né? Eu entrei na faculdade em 2003. E era um curso que tinha uma grade, assim, eu gostava muito de política, de economia, de direito. Então foi uma grade que eu... É um popurrí bem interessante. E poucas faculdades têm esse curso, né? Você fez aonde? Eu fiz na FMU, e na época em São Paulo tinha a FMU e a PUC, que eram cursos bem diferentes, né? O da FMU, ele era um pouco mais focado aí para essa parte de multidisciplinar. E também tinha uma outra faculdade, agora não me foge. Deve ter te dado um combo de conhecimentos muito legal, né? Muita diversidade de informação, né? Foi. Então, enfim, estava na faculdade. Aí, nesse momento, eu decidi que o meu período lá no Aras tinha encerrado, vida adulta. O sonho do cavalo vai ter que ficar para depois, você vai ganhar Nunca dinheiro. sonhou em fazer carreira diplomática, alguma coisa desse tipo? Não, carreira diplomática eu entrei no curso de Relações Internacionais, né? Que é a origem aí, você lá pro Itamaraty, mas nunca foi a minha ideia. Eu gostei da grade curricular, né? Porque eu vi ali num curso que eu vou ter direito, eu gostava de direito, eu vou ter finanças, assim, eu gosto de finanças. Não finanças nos números, mas economia. Eu tenho história, tenho política, tem coisas que eu gosto, e eu acho que a vida, no geral, ela sempre é uma batalha. Então, a gente tem que buscar conseguir entregar um meio ponto ali para fazer coisas que gostam, né? E escolhi esse curso. E aí eu também decidi e falei assim: a minha vida aqui no Aras, agora eu vou pra vida adulta, né? Quando eu crescer, tiver dinheiro, eu compro um cavalo e volto pra cá. Agora eu tenho que desbravar o mundo. E fui procurando ali posições, fiz vários estágios. Quando eu estava no último ano da faculdade, uma amiga minha era estagiária em uma instituição e eu não tinha me encontrado muito. E ela falou assim: eu acho que você tem todo o perfil para trabalhar lá no banco na área que eu trabalho. Aí eu: que legal, me conta um pouco mais, o que você faz? Eu sou estagiária da mesa de renda variável de um banco. Aí eu virei para ela: o que é renda variável? Eu sabia, não era meu mundo. Aí ela: ações, você já viu lá nos filmes? A bolsa não é mais daquele jeito, aquele pregão viva voz, hoje é tudo eletrônico. Aí eu falei: legal. Na época eu pensei assim: vou trabalhar num banco, tem chance de carreira, gostei. E fui, passei no processo seletivo e comecei a trabalhar lá. Então, mais uma vez, o mercado financeiro é um mercado muito masculino hoje, né? Quando a gente fala de mesa de operações, então, é difícil ver mulheres, né? Ao longo dos anos,
essa realidade está mudando, mas ainda é um ambiente masculino. E eu me identifiquei muito. E era engraçado que eu não sabia ligar uma HP. Aí eu falava assim, mas tudo Aquela bem. calculadorinha famosa da mesa ali, né? Exato, eu olhava aquilo e falava, gente, o que é isso? É um bicho de 7 cabeças, né? Eu não sabia o que era aquilo. Aí eu virei para uma pessoa, você me ensina? Sempre fui predisposta a aprender as coisas. Não, ensino. E eu me identifiquei, porque é um mundo dinâmico. Então, eu fiquei pouco tempo, uns 6 meses, depois eu já fui efetivada. E aí eu fui correr atrás de licenças que eram necessárias para você estar trabalhando. Tinha que tirar uma certificação da A CPA 10? Na verdade, eu já comecei com CPA 20 e eu também... Que coisa, né? Eu jogo a 10 e falo, não, eu já tenho a 20 e tava buscando a 50, acho. E tinha que ter uma licença para ser operador de bolsa, né? Que é uma prova que a própria bolsa fazia. E eu fui lá, tirei o CPA 20, tirei a bolsa, que são certificações de instituições difíceis. Na época, a gente tinha o extinto Mega Bolsa, que era o sistema de negociações na época não era B3 ainda, né? Era BMF, tinha Bovespa. Ah, não era B3 ainda? Não era. A junção das duas bolsas vieram depois. E tirei e tava lá operando. E era um ambiente assim que eu adorava, né? E acho que até o processo do ambiente do mundo do cavalo, que também é um mundo mais masculino. Não me assustava, né? Então, eu nunca fui uma pessoa que me assustei com aquilo que era diferente, né? Então, me sentia bem. Às vezes eu brinco que quando eu conheci o meu marido, ele brincou assim, nossa, você é bruta, né? E eu brinquei com ele, sou bruta, a pegada aqui é diferente, né? Então, eu me identifiquei muito e fui ali estudando, fui me certificando. E a rotina eu falo que eu tive a sorte, mais uma vez, Deus me ama bastante, como ama todo mundo, né? Mas eu tive a sorte de começar de um dos mercados mais complexos no mercado financeiro, que é a renda variável, que é você entender de fundamento de empresa, entender por que tem uma recomendação, entender a dinâmica do mercado, como muda. Às vezes uma coisa está indo tão bem, de repente uma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo atrapalha. E é uma coisa muito ágil, que o mercado de renda variável traz isso, né? Agilidade, é tudo muito dinâmico, né? A gente brinca que as ações, elas sobem no boato e caem no fato, porque quando a coisa acontece, já foi tudo que tinha. E eu fiquei ali, era uma rotina assim, a gente chegava cedo na corretora, tinha o famoso morning call, que naquela época todo mundo ia para uma sala de reuniões ali, nós que eram os operadores, né, com os analistas e com as outras mesas do banco conectada, né? Então a mesa de Nova York e das outras cidades que a gente tinha, se conectavam, passavam as informações, a gente saía daquela reunião, ia para a mesa e começava a ligar para os clientes, né? Para dar o call diário, falar qual que era a perspectiva de mercado, sugerir as alterações que tinham que ser feitas na carteira. E então comecei assim. E fiquei sendo operadora de bolsa até 2013. Saí de uma instituição, fui para outra e fazendo o mesmo trabalho. E como boa inquieta, embora o mercado seja dinâmico, chegou uma hora que eu falei assim, mas tem um mundo além disso. Renda variável é uma parcela pequena, e aí? E foi aí que eu falei assim, vou começar a ver outras coisas. Antes disso, né, eu sentia uma certa deficiência da minha formação de entender mais de finanças. Fui lá, fiz um MBA em finanças na Fundação Getúlio Vargas, que eu acho que o aprimoramento é constante, né? E continuei na minha trajetória. Quando foi em 2000, final de 2013, comecinho de 2014, eu vi que tinha uma certificação que era bem importante pro mercado, que é o CFP, que é uma certificação de planejador financeiro internacional. E são instituições diferentes. Hoje o CFP no Brasil, quem regulamenta é o Planejar, mas é uma certificação que, se eu não me engano, ontem completou mais de 201 mil planejadores financeiros no mundo. No Brasil é um número ainda pequeno, porque é uma prova super complexa, né? Os profissionais assim falam, tem que tirar o CFP, é uma batalha. E eu acho que tem que ser, né? Cada um no exercício da tua profissão tem que ter muito comprometimento, e essa prova exige muito comprometimento em estudo, em aprender aquilo. E aí eu consegui tirar essa certificação em 2015.
Mas antes disso, em 2013, eu falei, cansei dessa vida de ser trader, dessa vida só de bolsa. Finanças é muito mais que isso e eu quero cuidar mais disso. E aí eu decidi sair de uma instituição financeira que eu estava, uma importante instituição. E de 2013 até 2018, eu me dediquei a ser planejadora financeira independente. E eu atendia clientes pessoa física e pessoas jurídicas. Na verdade, o meu propósito era sempre pessoa física. Mas os meus clientes hoje sempre a gente tem uma relação que eu quero entender a vida dele. Mas assim, entender o detalhe. E às vezes, quando eu tô conhecendo um cliente, ele fala, mas por que você tá me perguntando isso, Andresa? Às vezes pode até parecer um pouquinho invasivo. Eu falo, porque é importante por aquilo. E vou explicando. Então, eu chegava para um cliente e falava assim, deixa eu entender tua vida. Quem que era esse cliente? Era uma pessoa assim que tinha uma posição boa, tinha um bom emprego, um ótimo salário. E ele olhava para a vida dele e falava assim, eu não consigo aumentar meu patrimônio, todos os meses eu ganho X e acaba, o que está acontecendo com a minha vida? Por que eu tô assim? Então, quando a pessoa tem essa reflexão, na minha perspectiva, ela já está bem à frente, né? Porque ela está preocupada de o que está acontecendo. Porque eu tenho a maior parte das pessoas não se preocupam com isso. Exato. Deixa a vida me levar. É bem isso. Então, essa pessoa, ela tá assim, ela tem ciência da posição, que ela tem uma boa posição, que ela tem uma boa remuneração e ela não consegue construir patrimônio, né? Montar uma carteira de investimento, pensar na aposentadoria privada, então é uma minoria menor. E eu ia trabalhar para essa pessoa. Quando eu virava para ela e falava assim, eu quero todos os seus extratos bancários e todas as suas faturas de cartão de crédito. Eu quero entender quem é você. Você entende muito a pessoa quando você vê as despesas dela, né? Os hábitos, o que faz. E você mostra pra pessoa como ela não sabe quem é ela. Por quê? Eu tinha uma entrevista antes. Quanto que você acha que você gasta com isso? Quanto você acha que você gasta com aquilo? Homens e mulheres têm perfis geralmente distintos, né? E depende também da região de onde mora, de como que é a estrutura familiar, mas enfim. Aí a pessoa falava assim, mulheres geralmente gostam de gastar um pouco mais com vestuário, homens aí já vão às vezes para a parte de acessórios, quando a gente fala das coisas assim que é a primeira coisa que eu vou lá para cortar, né? Quanto que você acha que você gasta por mês com isso? X. Eu consolidava o gasto. Não, você gasta Y. Não é isso, tem alguma coisa errada. Aí eu falo, então, sabe aquela coisinha que eu sou super a favor, mas a gente tem que usar com consciência, que é o cartão de crédito? Então, tem parcela nessa, tem parcela naquele. E quando a gente soma tudo, dá esse número aqui. Aí a pessoa, nossa, que susto. Outra coisa, a alimentação. Assim, eu falo para os meus clientes, não importa quanto dinheiro que você tenha, você tem que ser consciente. Você fazer uma compra em um supermercado mais boutique, coisas, insumos básicos, produto de limpeza, toda a casa usa, não é verdade? Eu falo da compra pesada, arroz, feijão, macarrão, todos os supermercados têm, mas você sair de um e para o outro, você faz uma diferença orçamentária assim, muito significativa. Então, são coisas que as pessoas, às vezes, no dia a dia, na loucura, não olham. E, às vezes, tem alguém que terceiriza para comprar, né? Uma pessoa na casa que ajuda. Então, assim, eu orientava até essa pessoa, olha, aonde você faz a compra para sua casa? No lugar tal. Então, para aqui também você tem que fazer lá no lugar tal. Essas coisas diferentes que ela gosta, aí vai comprar no empório especializado. Não tem problema. E aí, eu chegava para a pessoa e falava assim, agora a gente entendeu aonde está o custo. Vamos traçar metas? E o traçar metas é uma conversa que você tem que ter sincera com você mesmo e com a pessoa que está ali te atendendo. Por quê? Metas, elas têm que ser possíveis, né? Podem ser, como que eu posso dizer, arrojadas, mas tem que ser alcançáveis. Senão você entra num círculo ali vicioso e desanima, nunca vou chegar. É muita frustração, né? Você só fica se frustrando, acaba criando uma experiência negativa. Eu não sou muito a favor daquela parcela assim, 30% para isso, 20% para aquilo. Eu acho que não tem receita pronta, né? Cada família é uma família e você tem que entender com a pessoa. Às vezes, para ela, é muito mais fácil ela preparar o almoço e levar para a instituição 2 ou 3 vezes por semana e economizar com o almoço do que ter um outro corte de despesa. Então, você tem que combinar algo possível com o seu cliente.
Então, era dessa forma como eu trabalhava. E tem que ter disciplina. Eu brinco, né? Que as pessoas... Não existe fórmula milagrosa em todas as áreas da vida. E as finanças é a mesma coisa. Você quer emagrecer. Para você emagrecer, você precisa ter uma alimentação equilibrada e fazer atividade física. Isso todo mundo sabe. Ponto. Dentro da alimentação equilibrada, aí você tem várias estratégias que cada um consegue se adequar melhor a uma. E atividade física a mesma coisa. Tem uma pessoa que vai correr, outra vai pedalar, outra vai fazer musculação, outra yoga, enfim. Mas alguma coisa tem que fazer. Com as finanças é a mesma coisa. Então, você achar que você vai mudar a tua vida financeira sem um grande empenho seu, não vai acontecer. Então, é a primeira dose de realidade que eu trago para as pessoas. E aí, isso foi em 2018? 2013. De 13 a 18, eu fiquei fazendo esse trabalho. Aí, o que acontecia? Eu estava na vida da pessoa, ela virava para mim e falava, Andresa, será que você pode ir lá para minha empresa? Será que é possível? Eu falei, é possível, né? Finanças são iguais, a gente tem que entender como que é o funcionamento da tua empresa. Aí eu chegava na empresa da pessoa, tinha planos de celulares desatualizados, que gastavam horrores. Sabe aquelas coisas assim que no dia a dia, às vezes o gestor não tá olhando? E aí eu fazia um pente fino naquele incentivo. Muitas vezes, aquela economia ali, para os colaboradores, poderiam até voltar com forma de benefício, né? Então, eu dava esse olhar de fora e ia trabalhar na parte empresarial. E isso foi muito legal, porque foi um outro enriquecimento para minha formação. Eu fui fazer esse trabalho até para uma indústria. Eu nunca pisei numa indústria. E eu fui ver chão de fábrica, com extrusor, aquele tipo de coisa. Fui entender como que era aquilo. Então, assim, foi enriquecer o meu acervo, né? Então, a parte de finanças brutas eu entendia. E aí eu consegui entender as coisas específicas de cada setor. Teve um cliente meu que... Só uma pausa aqui que eu quero falar. Que finanças é muito além de números. Por quê? Cada realidade é uma. Então, quando você tem o teu olhar financeiro, às vezes um cliente fala, mas eu vou ganhar muito mais assim. Eu falo, mas calma, não é só isso. E o profissional de finanças, seja pessoal ou empresarial, tem que ter isso em mente. Por quê? Eu tinha um cliente que eu cuidei da vida pessoal dele e fui para a empresa. Ele tinha uma fábrica de bolsas, né? Então, ele fazia bolsas necessárias, esse tipo de coisa. E aí, eu fui ajudá-lo nisso. E ele tinha um projeto adicional, ele falou assim, vou ter que contratar mais X costureiras. Aí eu falei para ele assim, ao invés de contratar X costureiras, é muito mais barato você fazer jornadas extras de horas extras. A gente remunera as funcionárias que você tem hoje com horas extras. Aí ele falou, mas Andresa, uma costureira, ela não rende depois de X horas sentada na máquina de costura. E aí eu parei, pensei e refleti. Verdade. Quem me diz isso é uma pessoa que tem propriedade da operação dele. Financeiramente, valeria muito a pena você pagar hora extras do que contratar. Mas operacionalmente não é. Então, isso foi uma lição que eu trouxe também. A gente tem que olhar outras coisas além do número final, né? Então, tanto para a tua vida pessoal quanto para a tua vida Então, na sua jornada, tudo que você vem trazendo, assim, para a palavra, para mim, é aprendizagem, né? Você sempre pronta. É bem a frase do seu pai mesmo, né? Se o foguete passou, agarra e vai. Né? E além de agarrar no foguete, vai aprendendo com a jornada, né? Não vai de olho fechado. Vai se aprimorando, porque em todas as atividades é isso, né? O que é independência financeira? É ter R$1 milhão na conta, 10 milhões de reais, 500 mil já dá? O que é independência financeira? Independência é muito além de números, né? Eu recentemente concluí uma pós-graduação lá na USP, que é Cultura Material e Consumo. E porque eu cheguei num momento profissional que eu falei assim, conhecimento técnico eu tenho. E cada dia que passa eu quero aprimorar. Mas eu preciso aprender alguma coisa a mais para me ajudar a expandir na minha atuação, que é o que todo mundo profissionalmente quer, né? Expandir a atuação, ter um rendimento maior, enfim. Aí eu fiquei pensando, fui fazer essa pós-graduação porque tem muita psicanálise e tem muito semiótica. Por quê? Eu falava assim, por que uma pessoa escolhe X para cuidar dos seus investimentos e não eu? Isso é um outro fator. Eu falo assim, você tem que conhecer quem cuida do teu dinheiro. Por que a pessoa tá lá? Porque ela trabalhava no setor X e gostava de cuidar de dinheiro e cuidava do dela de um amigo e virou uma profissão? Não tem nenhum problema isso.
Mas é o que eu digo. A pessoa tem que estudar, tem que se formar, tem que se certificar para tudo na vida. Você não vai num médico simplesmente porque alguém teve um bom resultado com ele. A pessoa minimamente estudou medicina durante alguns anos e se especializa. Finanças é isso. E as pessoas têm que tomar cuidado. Mas é um mercado bem difícil também, né? Muito difícil, Porque assim, aquela coisa, né? Hoje quem cuida do nosso dinheiro é o menos ruim, né? Olha, tem uma coisa que hoje os influencers da área financeira também estão bastante em alta, né? Mas uma coisa que para mim não faz muito sentido, mas acho que isso chama muita audiência, chama muito like, são as promessas de dinheiro fácil e rápido. Aquela coisa assim, olha, você está perdendo a chance de ganhar... Ficar milionário em X tempo. Se você tivesse colocado R$100 aqui comigo há 6 meses atrás, hoje você teria R$1 milhão. Agora estou abrindo uma nova oportunidade para que você... E aquela coisa do dinheiro rápido e fácil. Isso foi uma coisa que eu descobri nesse meu estudo recente, né? Por que faz sucesso? Aí que nem eu falei, por que a pessoa, ao invés de escolher a Andresa para cuidar, contrata outra pessoa, né? E fui abrir minha mente mesmo, porque a vida é assim. E aí, o que eu entendi? É uma coisa cultural nossa. Finanças é chato. É chato? É chato. Dá trabalho? Dá. Você se reconhecer, às vezes você não quer. Às vezes você não quer entender por que você gasta. Por que a gente vive em uma sociedade de consumo. E o consumo te traz uma sensação de pertencimento. O consumo, ele é bom, ele é saudável e toda a sociedade precisa. Mas ele tem que ser consciente. Por que eu digo isso? Para manter uma sociedade saudável mesmo, né? Então, assim, você fala, eu preciso ter aquele carro porque com aquele carro eu vou me sentir que eu pertenço àquele meio. E não é o que acontece, né? Então É porque as pessoas elas vão sacar que você não é dali, né? Você comprou o carro e tal, mas não é a sua realidade. Pelo menos, às vezes você tá impressionando a pessoa errada. E não é o carro que te faz pertencer, né? Exato, é você, a tua formação, por que você quer estar lá e estar lá. Então, é isso que eu falo. Quando quando eu era trader, acontecia muito, as pessoas estavam em almoço. Peraí que eu tô falando com a minha trader, quanto tá vale? Aquela coisa toda. Aquilo pra ele era uma sensação, né? Você fazia aquela jogada, olha, vou pagar meu almoço, peraí. Não. Você não fazia essa daí, não. Eu acabei de pagar o meu café aqui, eu vou dar uma tradeada aqui. E isso é outra coisa, né? As pessoas, assim, o Brasil hoje, embora a B3 tenha feito um trabalho brilhante com educação financeira. Muito legal mesmo. Trazendo... tentando trazer a diversidade também, mas assim, hoje uma pequena população do Brasil é investidor. Quando a gente fala de bolsa, então, esse número vai lá para baixo. Enquanto nos Estados Unidos é outra realidade, né? Tem um número que nós estávamos conversando aqui antes de começar o bate-papo. Eu vi recentemente um vídeo do Charles, o economista sincero, estava respondendo uma pergunta de um seguidor. A pergunta era, tenho 30 anos e acho que R$12 mil guardado. É pouco? É muito? E ele falou, olha, não vou nem entrar na questão se é pouco ou é muito, mas só por você ter R$12 mil guardado, você já está na frente de um percentual gigantesco da população. E aí você tem o número, né? Quantos por cento menos de 30% da população brasileira hoje é investidora, né? Ou seja, 70% da população hoje é devedora ou não tem nada assim guardado? Os números de devedores eu não tenho, mas recentemente vem crescendo, né? Inclusive, semana passada saiu uma matéria no Valor Econômico falando sobre isso, sobre o aumento do endividamento feminino. Mas quando você pega esses 30%, aí você vai... A grande maioria tá na poupança. Pasmem, poupança. Então, desses 30%, poupança é considerado investidor. É uma forma, você né? Poupando, né? Então, eu tava pensando em alguma coisa mais arrojada. Não, então quando eu tô falando de renda variável, é outro estigma que a gente tem. Nossa, então só 30% da nossa população tem reserva financeira? Sim. De algum tipo? Exato. E aí, assim... São vários fatores, né? A gente tem uma questão de distribuição de renda no nosso país que ainda é muito precária. Aí tem muitas pessoas que de fato têm uma boa renda, ganham bem, mas gastam mais do que ganham, que é onde eu vou chegar. Você nunca vai ser um investidor se você não controlar seu gasto. Porque você pode ganhar 10, ganhar 20, ganhar 30. Se você gasta aquilo ou além, a tua realidade nunca vai mudar. Eu conversei um mês atrás aproximadamente, com um rapaz lá, ele me disse... Olha, teve uma época da minha vida em que eu tinha um salário de R$30 mil por mês, o que é uma renda bem considerável pelo padrão brasileiro. Uhum. Falou, e eu precisava emprestar dinheiro da minha mãe que ganhava R$1.500 por mês.
É verdade. Então, olha o cenário, né? Pois é, porque a gente não tem educação financeira. E isso em todas as classes sociais, em todos os perfis. O Brasil não tem educação financeira. As pessoas não entendem. E isso, aí eu vou voltando naquela questão do meu estudo, da questão comportamental. É isso. Antes de mais nada, as pessoas precisam entender a construção da relação delas com o dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? A tua pergunta, quanto que eu preciso para ter independência financeira? Tem gente com milhões na conta que não é independente financeiramente. Como isso é possível? Porque a pessoa depende do dinheiro, de olhar o número lá. Ela não usa porque ela tem um apreço tão grande por ver aquele número. Seria o Tio Patinhas, né? Qual que era o prazer do Tio Patinhas, um personagem que todo mundo gosta? Ele tinha a torre de dinheiro dele de moedas, ele queria mergulhar no dinheiro e sentir. Como isso não é possível, hoje as pessoas materializam isso com o seu saldo bancário. Então eu falo que a construção da independência financeira, você não pode ser o avarento, que é o Tio Patinhas, que quer ter números acima de números, e você não pode ser esbanjador, que é aquela pessoa que gasta compulsivamente. Por quê? O esbanjador, ele nunca vai conseguir construir uma independência financeira, porque ele não vai ter. Então, é isso, né? Andresa, e a gente tava falando da sua pós e tudo mais, né? Sobre essa questão do comportamento. Você acha que pós-pandemia ou durante a pandemia e pós-pandemia teve uma mudança de comportamento de consumo? Teve e não teve. Durante a pandemia, eu tive muitos clientes avarentos, Tio Patinha, que estavam comprando coisas que eu nunca pensei que eles iam comprar. Porque eu converso isso, né? Quem tem... É meio aquela coisa, eu posso morrer amanhã, então agora eu vou... Vou usar. Que a pessoa sentiu a morte mais palpável, né? Porque o dinheiro, ele serve para isso, para te dar o conforto. Para ajudar as pessoas, para você ter uma sociedade equilibrada. Então, se você tem muito só guarda, aquilo ali não circula na economia e não vai fazer um fluxo para ninguém. Se você não consegue ter, você não participa disso, né? Então, na pandemia, eu vi muito isso. Muitas pessoas que tinham dinheiro, tinham muitos investimentos e não usavam, querendo comprar coisas. Ou comprando uma casa maior, um apartamento maior, porque tinha uma vida... Não que você precise morar num lugar maior, mas enfim, cada um tem sua necessidade. Mas eu vi esse perfil. Mas assim, passou a pandemia, eu acho que todo mundo esqueceu. Porque na pandemia foi o choque, né? Quem tinha muito falou, vou usar porque eu vou morrer e vai ficar tudo aí. E quem não tinha ficou numa situação difícil. Porque empresas demitiram, comércios fecharam e muitas pessoas tiveram que se reinventar. Por quê? Porque olharam ali e falaram, e agora? Como que eu faço? Eu não tenho. Só que assim, hoje, um período recente pós-pandemia, eu percebo que as lições não foram realmente colocadas em prática, né? E as pessoas continuam naquele círculo vicioso. Voltaram a para quem... Ganhar, gastar. Para quem está nos ouvindo e quer começar então esse planejamento financeiro, qual que é a base que você recomenda? Senta e escreve, seja num papel, seja numa planilha, tudo que você gasta. Mas assim, tem que ser verdade, tá? Porque as pessoas se auto-sabotam. Então, esconde ali uma coisa... Ela esconde dela mesma, mas eu não vou me autodeclarar isso. Exato. Então, você senta e faz isso, né? Primeira coisa é colocar no papel ali, ver os seus números. Os meus amigos me chamam de Maria Continha. Porque eu adoro fazer conta. Mas eu gosto de ter a ciência, né? Eu não falo assim, você tem que cortar teu cafezinho. Não. O cafezinho faz parte da vida da pessoa. É um convívio social que todo mundo precisa. Então, eu sou contra quem fala, você não gasta nada. Não é isso. Você senta e anota tudo que você gasta. Tudo mesmo. E a partir daquilo, você tem que olhar assim, o que eu posso cortar daqui que não vai afetar a minha vida, a minha qualidade de vida. Porque a gente precisa ter qualidade de vida. E você tem que seria o avarento, né? Então não faço mais nada, não saio no final de semana, não viajo, não como... Não, eu sou totalmente contra isso, né? Eu acho que todo mundo precisa viver... você deixa gastar um pouquinho, então. Deixa, tem que gerar economia, mas com consciência. Você quer viajar? Planeja sua viagem antes. Você vai pagar mais barato nas passagens, você vai pagar mais barato na estadia. A gente tem que ter inteligência nisso, né? Como o cartão de crédito. Muita gente fala que o cartão de crédito é um vilão. Gente, ele não é. Você gosta, você não é
contra cartão Não, também. cartão de crédito é um meio de pagamento. Eu sou contra o parcelamento. Você vai comprar uma roupa e parcelar em 10 vezes? Não tem cabimento. Você tem um número de parcelas que você normalmente fala, olha, até 3 vezes dá ou não tenta à vista? Não tem isso. Tem assim, por que eu tô parcelando? Eu tô parcelando porque é o mesmo preço eu pagar à vista ou parcelar? É inteligente parcelar. Porque você, em tese, o dinheiro que você paga à vista, você deixa aplicado e rende alguma coisa. Mas eu sou contra o parcelamento para você ter uma noção verdadeira do que é o teu gasto ali. Porque cartão de crédito limite de cheque especial não é extensão de renda. Tem gente que, eu vou parcelar no cartão. Não. Só vai rolando a dívida. Só vai rolando. Então, assim, cartão você usa os benefícios que a tua instituição te dá, é cashback, é isso, aquilo, faz conta de quem oferece melhor, mas tem que usar de uma forma consciente, né? Por isso que eu falo assim, às vezes eu vou numa loja assim, você parcela? Parcela, até 10 vezes. Eu, não, gente, pelo amor de Deus, tô comprando um tênis, vou parcelar em 10 vezes, né? Então é isso que as pessoas têm que ter. É porque a hora que acabou, o tênis acabou a parcela, você compra outro de novo e Exato. você fica naquele processo. Né? Exato, né? Então assim, sente e vê seu custo e vê o que você pode e ponha metas alcançáveis pra você. Então tá, minha fatura esse mês foi tanto, eu gastei tanto, com tudo. Sobrou R$50, aplica, esse é outro ponto. Você não precisa de muito pra começar a investir. O Andresa, aí você falou do valor econômico, que saiu a reportagem do aumento de endividamento das mulheres. Sim. O que você... Por quê? Então, segundo a matéria, ela fala o seguinte, que na pandemia muitas mulheres assumiram a função de provedora do lar. E esse aumento é muito voltado para mulheres de baixa renda. E os gastos são com alimentos e insumo básico. Então, o que é isso, gente? É uma mãe de família que está trazendo comida para casa. Para essa pessoa, eu não tenho planejamento financeiro que funcione. O que funciona? Você que é empresário, você que tem cargo de gestão, contratar mulheres e, acima de tudo, com salários iguais. Porque a gente sabe que o mercado de trabalho tem muita diferença de salário para mulheres e para homem. Então, a gente tem que qualificar essa mulher para que ela possa ter um salário melhor e mudar essa realidade, né? Então, quando alguém lê isso, eu falo assim, a mulher tá gastando mais roupa e com sapato. roupa e sapato. Não, gente, é insumo básico e alimento. É a mãe que tá ali trazendo comida e remédio para os filhos, né? Então, é isso que a gente tem que ponderar, com aquelas leituras prontas, né? Que a gente faz. Por que isso está acontecendo? Então, como resolver isso? É a gente incentivar a educação financeira, porque as pessoas de baixa renda, elas são, assim, digamos, são mais suscetíveis a parcelamentos com juros que a pessoa não sabe, vão naquela super loja, 10 vezes sem juros, você vai olhar, não é. Então, é isso. Pagam tarifas em instituições que a maioria das instituições não tem. Então, assim, como elas às vezes não têm acesso ou não conseguem fazer a leitura da informação, estão mais sujeitas a isso, né? Então, tem que ter educação financeira para ela conseguir, no momento adequado, mudar essa jornada, tá? Mas como? Sozinha ela consegue? Não, sozinha não vai dar, porque ela não está comprando blusinha, né? E para quem está nos ouvindo ou vendo agora e está sentando na mesa, pegando a sua folhinha de papel, riscando aqui, vendo o seu orçamento, a sua receita, e já está descobrindo, olha, eu gasto com tanto, tenho tanto de receita. E aí, próximo passo, eu tenho esse número, já tenho eles no papel, o que eu preciso fazer agora? Primeiro, né? Você vai olhar, eu sempre falo, né? Uma estrutura familiar, a maior parte dos gastos estão ali voltados para educação e saúde. Então, assim, bom, seus filhos... eu sou super a favor de incentivar a educação e tem que ser uma despesa que pesa no orçamento, porque a gente está formando o futuro do nosso país. E hoje, como a gente não tem uma educação pública acessível, a gente tem que gastar com isso. Bom, isso feito, o plano de saúde, né? Todo mundo também precisa ter, que a gente sabe hoje como que é a saúde pública. Então, você tem que comparar. Comparar sempre tem que estar cotando ali. O plano que eu tenho, qual que é a cobertura, isso, aquilo, o preço tá ok? Eu consigo diminuir? Eu posso baixar o custo do meu plano de saúde porque talvez eu não preciso do hospital X ou Y? É uma reflexão que vale a pena. Isso feito, você tem que olhar naquilo que você tem que gastar, se dá para diminuir. Supermercado. Gente, preço de um supermercado boutique para um supermercado atacado é uma variação de preço enorme. Então, assim, o mesmo sabão em pó que tem no supermercado boutique daquela marca específica vai ter no outro. Então, você tem que organizar suas compras do lar.
Bom, isso feito. Planos de telefonia móvel. Teu plano tá um plano ok? Você cotou? Na pandemia aconteceu muito isso, né? Antes as empresas de telecomunicações, os planos eram caros, né? E hoje são muito mais justos, digamos assim, né? Então tem que olhar. Então, encontrar oportunidades de otimização desses gastos. Não é cortar necessariamente, é otimizar Aí muitas você, vezes. olha lá sua fatura. Eu vou falar um exemplo da Andresa. Esses dias eu sentei e fui fazer conta de quanto que eu gastava por mês com assinatura, né? Do Spotify, fazendo uma propaganda aqui. Que vontade, quem sabe eles não começam a patrocinar a gente também. Quanto custa. Aí eu vou lá no aplicativo que eu uso pra ir. Enfim, eu somei tudo, deu R$490. R$20 aqui, R$15 aqui. Aí eu falei, gente, R$490 por mês por assinatura? Porque às vezes você esquece. Na pandemia, todo mundo contratou aquelas aulas online lá no aplicativo. Nossa, o que vendeu de curso online na pandemia? Você tá usando? Se você tá usando, tudo bem, mas você só tem que olhar se você tá usando. Gente, agora tem uma hora especial. Só Agora é hora especial. Olha lá, já tá até na tela. INCC, hein? Se preparem agora, porque, Andressa, você vai ser brindada com um café maravilhoso. Ai, gente, adoro café. Cafezinho e cafezinho um com bolo. bolo. Que é, olha, único. Muito obrigado, os Obrigado, meninos do podcast. Então, assim, olha o que você está sendo cobrado no seu banco que você trabalha, olha lá sua tarifa de manutenção de conta, olha se faz sentido, se dá para renegociar, porque assim, nenhum prestador vira para você e fala, olha, agora a gente pratica preços mais baratos. Exato. Não, tem que partir essa iniciativa de você e faz diferença no orçamento. Mas eu me lembro muito, apesar de ser antigo, mas na época em que ainda tinha DirecTV, que as TVs por assinatura eram muito mais fortes do que... Hoje são os streamings que são fortes. Então, você fortes. usa todos os streamings, porque às Não. vezes você compra um Não, porque você tem quer um assistir uma pupurri série. ali que tá... Eu vivo fazendo esse exercício. Porque A Jo, daqui a pouco, quer cortar uma assinatura lá. O Ivan fala que eu tenho um caderninho de assinaturas, né? Então, senhas e logins. Eu realmente tenho porque eu gosto de assinar. Mas não fico nessa de só assinando. De períodos em períodos eu entro e vou olhando o que eu tô usando e o que eu não tô usando. O que eu não tô usando eu vou cancelando. Então é isso, né, Eu gente? me lembro de ter ligado na história lá da... Acho que era DirecTV, ou não lembro. Era uma grande ali na época. Eu pagava um pacote cheio com todos os canais disponíveis. Era tipo R$170. Liguei para cancelar. Virou 50. Virou 70. Os números me marcaram, né? E a pessoa ainda aumentou meu pacote. Ai, tá vendo? Eu devia ter cancelado esse negócio antes. Então, é o que eu falo para as pessoas, é isso. O cuidado do seu lar, o cuidado da sua vida, eu falo assim, a gente tem que tomar as rédeas da vida, em todos os sentidos. Então, assim, se você não parte de você a proatividade de olhar e de se cuidar, ninguém vai te oferecer. Então, legal. E a questão da educação, assim, acho que tem essa questão da educação financeira fundamental, que a gente precisa trabalhar muito forte e entender que realmente o aspecto de ter uma reserva, que é aquela reserva de sanidade mental, que é o processo de trazer uma tranquilidade também, né? Esse era era a minha próxima pergunta. Porque vai lá. Fiz o papel, anotei, otimizei, descobri que eu tenho um dinheirinho ali sobrando. Opa, consegui descolar aqui R$500, R$1.000, R$5.000 por mês. Ok. Primeira coisa que eu falo, você tem que ter a chamada reserva de emergência. Isso. Aí, assim, tem números, né? 6 meses, 1 ano. E aí, qual que é o número? Não tem um número. Mas é o meu custo de vida multiplicado. Você tem que pegar qual que é a tua conta. Quanto que você custa por mês? Eu custo X. Então, você tem que ter X vezes esse número lá. E outra coisa importante. Esse valor tem que estar em investimentos conservadores e líquidos. Exemplo. O que significa um tesouro direto, um CDB com liquidez diária. Esse tipo de investimento. Um fundo de renda fixa também com liquidez diária. O que significa isso? Eu precisei, eu vou lá e eu pego. Então, outro ponto importante. Eu falo para os meus clientes quando tange investimento. Eu não quero te deixar rico. Rico você vai ficar com a sua atividade principal. Eu vou preservar o seu patrimônio, aquilo que você trabalhou para construir arduamente, e vou buscar te remunerar acima da nossa taxa de juros ou naquele risco que a gente está previamente combinado. Por que eu estou falando isso? Vou voltar para a história da Bolsa. A Bolsa de Valores, ela tem a fama de vilão. Gente, não é.
Você tem que olhar o que você está comprando. Tem empresas sólidas, tem empresas assim com fundamentos muito bons, mas é um investimento para mais médio e longo prazo. Você não pode ficar comprando bolsa pensando em ganhar amanhã. Tem muita gente que faz disso uma profissão e tá tudo bem. Mas assim, o que você quer? É o que eu falo. Eu tenho 2 filhas, uma que tem 3 anos e meio e outra que tem 9 meses. As 2 são investidoras. Porque é possível sim, a partir do momento que a criança nasce, você abrir uma conta de investimento para ela, no nome dela, e escolher. Maju também é. A Maju também é investidora. A Maju, além de investidora, ela é empreendedora. Que aí, ela faz uns brigadeiros e tal, e aí com os brigadeiros que ela vende, ela já recebe como Pix na conta investimento dela. E isso é uma ótima forma de incentivar as crianças à educação financeira. Então, as minhas filhas, eu aplico em ações. Então, eu escolhi ali 3 ou 4 setores distintos da economia, com empresas consolidadas, e todo mês eu coloco um valor. E aí eu volto aquilo. Pode ser 10, pode ser 15. Tem empresas assim que custam menos de R$10. O Tesouro Direto, ele é um programa do Tesouro Federal que você pode comprar títulos pré-fixados, que tem uma taxa definida, pós-fixados que acompanham a taxa Selic e com um combo de inflação. E ali tem títulos que você pode aplicar mensalmente com R$30. E tem vários programas de incentivo do governo. Então assim, gente, você pode se tornar investidor com R$30 por mês. Que é você, talvez, cancelar alguma assinatura que você não está usando. Andresa, uma dúvida minha. Ou comer um lanche a menos, né? Exato. Leva não estou falando que você não vai comer um sanduíche, mas você leva de casa. Sim. Uma dúvida com relação a essa reserva de emergência, eu e a Jo nós chamamos de reserva de sanidade, porque foi depois que nós repensamos a nossa vida financeira, isso foi em 2018 que a gente começou esse processo, 18, 19. Um dos primeiros movimentos nossos foi justamente estabelecer essa reserva. No nosso caso, a nossa referência foi para 12 meses. A gente entende que tem que ter uma reserva para pelo menos 12 meses. E isso é sanidade, porque é incrível quanto eu pelo menos comecei a me sentir muito mais confortável. Você tem tranquilidade. Exato, porque quando você não tem o próximo mês ali, é uma sensação tão agoniante. E fora que, o que eu falo? Reserva de emergência tem esse nome que é de fato para uma emergência. Então assim, pensa que você tem um problema. Aconteceu alguma coisa, teu carro quebrou, sei lá o quê. Se você não tem o dinheiro para arrumar, você não consegue nem pensar como que vai arrumar. Exato. Então, você cria um outro problema. Mas aí quando eu penso em qual custo mensal, no meu custo fixo mensal básico, tipo, olha, ou já no meu custo habitual. No teu custo habitual. Incluindo variável das coisinhas que a gente faz. Óbvio que se acontecer alguma coisa ali, você reduz, mas sempre te dá uma margem, né? A margem é o alívio, né? Então não é só tipo, eu vou gastar X com supermercado, água, luz, energia. Não, mas tenta colocar também a sua ida no restaurante e tal. Sim. E isso vezes o número de meses que você quer ter de reserva. Exato, eu sempre coloco essa conta. Aí chegou nesse número, tem gente que fala 6 meses, 12 meses, eu acho ok. Aí você continua? Continua. Só que aí você já começa a abrir um pouco mais a sua mente. O que eu falo para meus clientes? Primeira coisa, reserva de emergência. Tem que ter pelo menos 6 meses ali do teu custo mensal. Tem que estar em investimento conservador e líquido. Rentabilidade, ela sempre está relacionada ou a risco ou à indisponibilidade do recurso. Isso é uma outra coisa que o brasileiro adora. O meu amigo teve um investimento que dica, né? Ele ganhou 10% no mês. Gente, não dá. Olha a taxa baixa. A taxa básica. Nem a agiota deve estar pagando isso por mês. Alguma coisa tem. Se você entender o risco e para você tá ok, não tem problema nenhum. Mas não venha dizer que é uma coisa conservadora. Não é. Então, eu sempre falo, ou tá atrelado a risco, ou tá atrelado à indisponibilidade. Indisponibilidade é porque eu ponho dinheiro ali e não posso pegar. Não por posso um certo pegar. tempo. Exato. Tem uma série de investimentos que travam ali que você só pode pegar no vencimento. Se você precisar antes, você vai ser penalizado, vai ter um deságio, vai depender de cotação no mercado e é o que a gente não recomenda. Mas, por exemplo, um investimento conservador que você tem essa indisponibilidade, ele te remunera, obviamente, mais do que um que está ali líquido, né? Uhum. Então, é assim. Então, você formou a tua reserva de emergência. Você tem que entender o teu perfil de risco, tá? É aquela coisa que a pessoa que cuida do teu dinheiro fala, o perfil do investidor. O perfil de investidor é muito... Aquele formuláriozinho do banco que você preenche. Aquele formulário é chato, mas você tem que entender você. O que vale a pena para você?
Ganhar 1% a mais te dá mais conforto do que ver tua carteira tendo 3% de perda? Tem gente que não dorme à noite. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma modalidade de investimento que é fundo imobiliário, que é uma modalidade que eu acho interessante. Ele paga rendimentos mensais para pessoa física isenta de imposto de renda. Então, eu consigo fazer uma composição de renda. Quando você tem uma casa, você não fica todo dia olhando o preço da casa. Quando você tem um fundo imobiliário, tem gente que fica olhando a cotação do fundo. Nossa, caiu, eu tô perdendo tanto. Eu falei, não, você não tá perdendo nada, você vendeu. Não, se você vender, você perde. Aí eu falo assim, você realmente tem o perfil para ter esse tipo de produto? Porque vai oscilar o valor. Aí é por isso que eu falo, o perfil do investidor é, mais uma vez, um conhecimento seu com você mesmo. O que te conforta, o que te incomoda. Eu tenho uma cliente que é funcionária pública, que o peso de, por exemplo, se eu entregar 2 a mais do que o CDI para ela, não importa, não incomoda tanto do que tiver 0, qualquer coisa negativa, porque é o perfil dela. Então, assim, eu como um profissional que cuido dos investimentos dela, tenho que ter a atenção também para entender isso e muitas vezes explicar para a pessoa, porque o meu marido é meu cliente e é o meu cliente mais chato. Eu gosto de operar muito renda variável. E aí ele fala, meu amigo comprou a ação não sei das quantas, tá ganhando tanto. E a gente não tá ganhando. Aí eu olho pra ele e falo, não é verdade? Eu quero ver o boleto do DARF dele. Porque quando a gente opera a bolsa e tem ganhos, você tem até o último dia útil do mês seguinte para fazer o recolhimento de 15%. Então, eu só acredito quem ganhou na bolsa quando a pessoa me mostra o boleto. Porque se não é assim, todo mundo ganha, né? Exato. Porque falar, até papagaio fala, né? O investidor brasileiro é uma característica que ele fala exatamente isso. Ele sempre fala dos ganhos, mas nunca fala das perdas, né? E acontecem também, tá? E tá tudo bem, desde que esteja ali dentro do teu radar. Então, é isso. Então, voltando para a parcela. Montamos a reserva de emergência, aí você entendendo o teu perfil e entendendo o montante de tempo, né? Se é para médio, longo prazo, você vai traçando outras estratégias para... Aí eu vou buscar produtos mais complexos. Vou sair do arroz com feijão e vou talvez degustar outros pratos. Exato. Ali. E aí você procura uma instituição sólida, tá? Porque aí a gente volta, né? A questão dos influencers e tal. Não tem muito segredo. Eu sempre recomendo. Procure instituições sólidas, procurem pessoas realmente com formação, com experiência, que te entendam e que calça o seu sapato. Eu tenho um cliente que fala isso, Andresa, você calça o meu sapato. E eu calço. Uma vez com um cliente aconteceu o seguinte, ele falou assim, eu vou vender a minha casa, eu não preciso dessa casa, eu vou pegar esse dinheiro, aplicar e vou comprar um apartamento menor. Aí eu falei, eu acho que você não deveria fazer isso. Ele, mas André, você não quer que eu aplique o meu dinheiro com você? Eu falei, quero, mas acontece o seguinte, o senhor gosta muito de morar nessa casa e faz parte da tua vida. Se o senhor não tiver essa casa, o senhor pode ficar até doente. E o que adianta o dinheiro? Então, não é só um número, não é só finanças. Eu falo que as ciências exatas estão ficando cada vez mais humanas, porque você tem que entender o contexto. Eu volto a dizer, às vezes a solução financeira não é a melhor para a pessoa. Você tem que entender o contexto de uma forma geral. E inflação? Porque aí eu juntei 100 mil reais, tá lá aplicado, e de repente eu coloquei num fundo ali de renda fixa, ele rende 1% ao mês, então todo mês ele me gera uma renda passiva. Você falou do fundo imobiliário, me lembrou na hora a renda passiva. Aí todo mês ele me gera R$1.000 de ganho. Eu posso pegar esse dinheiro, esses R$1.000 todo mês e viver com ele perpetuamente, ou eu preciso me proteger, eu preciso pensar nessa palavra inflação? Como que eu faço isso? Não, tem, sem dúvida. O dinheiro perde valor com o tempo, né? R$1.000 hoje é muito diferente de R$1.000 lá atrás. E a inflação é o que prejudica muito as pessoas que têm menos, né? Porque... quanto menor a renda, mais vulnerável à inflação, né? Porque o que é? Aí você ir no supermercado, esses dias eu fui comprar um brócolis, estava R$15. Quê? Eu fiquei chocado com o preço de um vidro de azeite, outro dia de R$40. Eu sou chocada com azeite. O azeite mais simples, né? 40, né? Pra não falar daqueles outros mais legais que aí... Tem coisas que você substitui, tudo bem. Eu não quero pagar R$15 no brócolis, não vai fazer diferença na minha vida comprar o brócolis. Mas o que eu... E também pagar R$15 no brócolis pra certas pessoas não vai fazer tanta diferença, mas tem pessoas que fazem. E principalmente se é uma família, né? Que vai comer, sei lá, 3, 4 pessoas que vão comer, um brócolis talvez vai dar um pedacinho pra cada um, né? Exato. Um talo do brócolis. Mas o que é? Eu falo que assim, a inflação,
É o que penaliza as pessoas que são menos favorecidas, porque tá comprando alimento. E o que mais pesa na inflação é os alimentos, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, R$1.000 de lá atrás não vale a mesma coisa de R$1.000 hoje. Então, quando a gente está montando uma carteira, como eu falei, pensando em rendimentos perpétuos, a conta que a gente faz é o montante que você acumula, a renda que você vai precisar dele, e essa renda não pode ser totalmente utilizada. Uma parte tem que ser reinvestida. Porque aí a gente usa o que é o famoso juro composto, que todo mundo escuta? É assim, eu apliquei 1.000, vou ganhar 10%, então lá na frente eu vou ter 1.000 mais alguma coisa. Aí no mês seguinte, não vai render em cima de 1.000, vai ser 1.000 mais alguma coisa. E assim vai indo. Então isso é o famoso juros compostos. No tempo, ele funciona muito bem, quando você fala de longo prazo. Então quando a gente fala de eu tive um rendimento de 1.000, uso tudo? Não. Se você precisa usar uma parte, ok, mas você tem que reaplicar a inflação em mais alguma coisa. Eu vou buscar o IPCA do mês, por exemplo? Uma boa sugestão, né? O IPCA do ano, a projeção que a gente tem. Então rendeu ali no mês 1%, mas a inflação foi 0,3%. Teoricamente eu poderia pegar, eu sei que não é exatamente essa conta, mas cerca de 0,7% eu poderia usar como renda passiva. Exato, é isso. Porque você tá mantendo o valor do teu dinheiro. A inflação nada mais é do que isso, é manter o valor do dinheiro, né? Agora, desculpa, Ivan. Que eu tô aqui ouvindo, né, vocês, eu falo vocês porque o Ivan adora a parte também financeira, a Andresa trazendo e muito bem, né, o conteúdo e tal. E aí eu fiquei pensando, né, sobre essa questão do investimento e tudo mais. Para quem ganha R$2.000, paga aluguel, come e faz tudo, né, assim, às vezes com salário muito. Como é que ele vai administrar isso? Será que, porque eu acho que a maior parte da população não tem um salário, não sei qual que é o salário médio da população. Acho que a renda média do brasileiro hoje não deve chegar a 2.000. Fala aí no seu ponto. O Abner, por favor, pesquisei se você no for Google. joga aqui pra gente a renda média do brasileiro, por favor, enquanto a Andresa nos ajuda também aqui. E aí eu fiquei... Eu acho já vai trazer o dado. Eu acho que essas são informações, né, pra gente pensar. Quando a gente tá falando, né, você tá falando assim, pega o IPCA e tudo mais, eu entendo que esse não é um termo comum à grande maioria das pessoas. Não. Né, saber o que é não é um assunto comum. Então, eu acho que até como responsabilidade nossa aqui no podcast é trazer essa informação da forma mais simples possível. Não sei se a palavra é simples, mas que as pessoas realmente comecem a entender, e se não entender, pelo menos se interessarem em buscar um pouco mais sobre isso, porque só assim a gente vai mudar o nosso padrão de relacionamento com o dinheiro e com o consumo. Existem termos, assim, por exemplo, o IPCA. O IPCA é a siglinha lá que Opa, chegando a renda média brasileira, 1, 2, 3 e... que ele mede... a gente tem duas Fugiu medidas a renda média brasileira. A gente tem duas medidas de inflação principais no Brasil, que é o IPCA e o IGPM. Todo mundo já não sabe o que é, mas já ouviu falar. O IGPM, ele é muito... Olha aqui, quanto ganha o trabalhador brasileiro? Renda média subiu 7,2 em 2023, 2.979. Então, a média Segundo da população IBGE. brasileira não chega a R$3.000 por mês. Obrigado, meninos. A gente pensar nisso e como que a pessoa paga aluguel. Eu brinco que eu gosto de fazer... Eu faço um trabalho voluntário quando as pessoas me procuram, né? Para pedir ajuda. E eu falo que as pessoas que ganham... Tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que ganham pouco, que fazem milagre. É o milagre da multiplicação que Jesus fez lá. É o que me explica. Porque você manter uma família, uma casa com uma renda dessa... Mas é onde tem a sabedoria, a simplicidade às vezes está na sabedoria. A pessoa não conhece o conceito, mas ela tem coisas ali instintivas. Então, assim, uma dessas mulheres, uma vez ela foi no supermercado e pegou uma promoção do preço do arroz, por exemplo. Você falou do azeite, o arroz, 5 quilos de arroz está mais de R$30, né? E aí ela sabiamente ela deixou de comprar alguma coisa lá e comprou 4 pacotes de arroz. Aí você fala assim, ela falou, porque eu sei que eu ia consumir num período pequeno e estava muito barato e ia fazer diferença. Então ela faz.
Eles conseguem, né? Quem tem essa inteligência, quem tem ali administrando o dia a dia nos menores coisas, né? É quase que entender a oportunidade, né? Às vezes a ação tá baixa, você fala, eu vou comprar agora porque eu vou, né? É a mesma linha de raciocínio com um processo do dia a dia, com o arroz, por exemplo. Exato. Então, assim, às vezes a gente tem exemplos ali de simplicidade, de uma inteligência tão grande que é admirável, né? Então, as pessoas que mantêm uma família que é a maioria da população brasileira, a gente também tem que sentar e aprender com eles, né? Não, o que você faz aqui? O desperdício é quase zero. É aí a grande diferença. A pessoa tem consciência de não posso desperdiçar, não posso gastar. É aquela coisa da tua mãe quando você era criança. Desliga a televisão, apaga a luz, toma banho rápido. Tudo isso faz diferença no orçamento, né? Continuo fazendo isso, viu? Elas fazem isso até hoje. Meu marido pega no meu pé que eu tenho problema com a luz, né? Eu esqueço de apagar a luz e ele fica brigando comigo, né? Acho que é sistêmico, então. Não, mas não, o meu é o contrário, né? Mas ele não desliga a televisão. Aí eu falo assim, o meu problema é a luz, tudo bem, tem que melhorar, mas você não desliga a televisão. O meu processo aqui é o chuveiro, que são banhos eternos. Luz que vão ficando acesa. Eu falo, gente, eles vão acendendo, eu vou atrás apagando. O momento de tranquilidade da mãe é quando ela tá no chuveiro, porque ela entra no banheiro, um que entra, outro que fala. Quando tá no chuveiro, você entra quase. Silêncio. Eu te entendo bem. Mas é ele que fica muito tempo. É porque quando eu consigo relaxar. Ele que fica horas no chuveiro. Mas voltando pra tua questão inicial, quem tem baixa renda é mais desafiador, mas é possível. Como eu falei, você pode se tornar um investidor com R$30 por mês. Então, assim... Não tem desculpa, né? Porque por mais que fale, ganha pouco, ganho, mas dá para fazer um lastro, né? Com um mínimo de planejamento. A minha avó é um exemplo disso. A minha avó, ela sempre teve trabalho simples, né? E muitas vezes era cozinheira. E antigamente o cozinheiro ele não tinha INSS. E ela sempre, o que ela fazia? Ela recebia o salário dela, a primeira coisa que ela ia fazer é pagar o carnê do INSS para ela ter uma aposentadoria. Então, quando a pessoa tem uma renda menor, o que eu falo? Ela tem que entender o investimento como um boleto ali, né? Então, pegou o salário, já vou pagar o boleto do tesouro direto aqui de R$30. Pronto, aí vai. Então, ela foi uma pessoa minha avó que batalhou bastante, mas ela tinha essa consciência, eu preciso pagar o meu INSS, senão o que vai ser de mim quando eu for mais velha? Hoje a gente tem um facilitador, né, que a maioria de todos os trabalhadores CLTs tem esse benefício, né? Então eu tô dando um exemplo dela, que é um exemplo de que é possível, né? Eu acho que essa é a sua fala assim, é fundamental, né? Mesmo com uma baixa renda, com uma renda, enfim, mais apertada, mais justa, o primeiro pagamento do mês ser a reserva, né? Exato. R$30, R$50, R$60 porque que seja. Porque isso é outra coisa que a gente tem. A gente pensa assim, eu vou investir o que sobrar. E não pode. A gente tem que pensar que é uma despesa. Pensa que é uma despesa. Eu tenho que pagar isso daqui. E você vai lá e paga e vai crescendo. Outra coisa que eu sempre falo para os meus clientes, assim, eles falam assim, eu faço previdência privada ou investimento? Os dois são necessários. Só que tem um fator psicológico. Primeiro que hoje os fundos de previdência privada são tão competitivos quanto os outros. Mas quando você tem lá uma previdência e uma aplicação financeira, vamos supor que você quer fazer uma viagem, quer trocar teu carro, enfim, quer fazer alguma coisa. Se você tem que resgatar da tua previdência, você pensa 3 vezes. Mesmo que você fala, vou repor o mês que vem, você pensa, e se eu não conseguir repor? Aí te passa na cabeça a imagem de você na terceira idade, precisando. Então tem um fator que ele te desanima ali de fazer o resgate, né? Por isso que eu sempre falo, coloque na previdência. E aí, falando como planejadora financeira, os fundos de previdência não tem aqueles famosos come-cotas, que é uma antecipação do governo em maio e novembro de imposto. Então, na composição de juros, eles funcionam muito bem também. Tem um rendimento a mais. Na questão voltando à questão do investimento e inflação. Se eu aplico o dinheiro para pegar renda fixa, eu preciso realmente reservar aquela parte do NPC. É importante para manter o poder de compra.
Agora, quando eu estou investindo num produto como um fundo imobiliário que você colocou, ou se eu compro ações de empresas, eles têm porque você falou, olha, se você compra uma casa, você não fica olhando o valor dela todo mês. O interessante de um imóvel físico é que, teoricamente, ele é corrigido pela inflação ao longo do tempo e o aluguel que eu recebo, eu posso usufruir dele sem precisar ficar reaplicando. Num fundo imobiliário, pelo menos essa é a forma que eu entendo do imóvel, tá? No fundo imobiliário, eu preciso ficar reinvestindo ou ele também conserva, ele me protege da inflação e eu posso utilizar o rendimento dele como usufruto, a ação de uma empresa? Essa questão é igual quando eu aplico numa renda fixa ou não é diferente? Quando você aplica tanto num fundo imobiliário quanto numa ação, você também está apostando na valorização da cota ou da ação. O que vai impactar na valorização? A estratégia que ele tem. Então, assim, por exemplo, os fundos imobiliários, sem querer entrar muito no detalhe, tem estratégias. Tem fundos de fundos. O que significa isso? Fundo que aplica em cota de outros fundos. Tem o fundo de tijolo, que é o fundo que compra um edifício X e recebe os aluguéis. Tem o fundo de CRI, que é o fundo que pega o dinheiro ali dos cotistas e vai comprando certificados de recebíveis imobiliários. Exato. E tem os fundos de logística que compram galpões logísticos, tá? Então, quando você escolhe ali um ativo específico, você vai olhar duas coisas. O dividend yield, que é o termo que a gente usa pro rendimento mensal, quanto que ele está te pagando, e também no potencial da valorização da cota do fundo. Você pagou 100, você espera que em determinado período de tempo ele vire 110, 120, enfim. E como que ele vai valorizar? Se tudo na estratégia, aquele ativo que ele comprou vai valorizar também. Com isso, o valor da cota reflete. Quando a gente fala de ações, a mesma coisa. Você vai avaliar ali um setor da economia que vai bem, uma empresa que vai bem, que tem fundamentos. Quando eu falo fundamentos, o que é? As empresas trimestralmente divulgam aqueles balanços com todos os números, então você tem que olhar ali, a estratégia da empresa está seguindo um caminho correto, os investimentos que ela está fazendo, seja em operação ou não, estão indo bem, ela está ganhando no mercado, como que está indo? É a avaliação de crescimento que a gente faz, né? Então, eu vou comprar uma empresa que tenha fundamentos sólidos. O que é isso? Uma empresa consolidada, que não fica fazendo apostas, enfim, que vai bem na operação dela, é o que eu estou olhando. E além disso, as empresas também pagam dividendos, né? E tem algumas empresas que pagam mais dividendos. Por que uma empresa paga mais dividendo do que a outra? A empresa que paga mais dividendo, ela está com a operação dela super ok e ela prefere remunerar os investidores dela através de dividendos. Por lei, as empresas precisam distribuir 25% do ganho em dividendos para os acionistas. No mínimo. No mínimo. Então, ela teve um lucro, 25% ela tem que distribuir. Essas empresas que estão numa fase de maturação alta, que não estão vendo oportunidades na operação, ela pega o lucro dela e distribui praticamente todo, tá? As empresas que estão em fase de expansão, elas distribuem um mínimo e continuam reinvestindo na operação. Então, você tem empresas também, que a gente às vezes fala das carteiras de dividendos, que é isso, que elas ali têm de períodos em períodos pagamentos de dividendos que também compõem essa renda passiva que a gente fala. E além daquele rendimento que é o dividendo, você tem o potencial de valorização da ação ou da cota. Então não seria errado pensar em utilizar o dividendo do fundo imobiliário ou da ação para compor renda? Não, imagina. Por exemplo, eu quando monto uma carteira para um cliente que está pensando em uma renda, eu faço uma composição de vários ativos, né? Porque o que normalmente você usa na sua cesta? Quando a gente fala de produtos bancários, o que são produtos bancários? CDBs, LCIs e LCAs. Então, esse é o crédito bancário. Que hoje tem a gente fala assim, que tem um fundo garantidor de crédito que te garante proteção de até R$250 mil por instituição. Então, você pode comprar um produto de um banco pequenininho, até R$250 mil. Se porventura aquele fundo quebrar, você recebe teu dinheiro por conta desse fundo. Perfeito. Então, os produtos bancários geralmente são os CDBs, a L6 e a LCAs. Aí a gente tem o crédito privado, que são CRIs e CRAs e debêntures. O que são CRIs e CRAs? É aquela sopa de letrinha, né? O CRI é o certificado de recebível imobiliário. O CRA é o certificado de recebível agrícola. Então, o CRA, ele tem como lastro, porque você está pegando o dinheiro emprestado dos investidores.
Para pegar dinheiro emprestado, você tem que dar garantia, que é o lastro. E essas garantias serão agrícolas, assim como a LCA. O CRI, a garantia que o emissor dá para os investidores deles, são imóveis, são imobiliários. Então eles têm algum tipo de lastro? Toda operação tem. Se o lastro é bom ou ruim ou não, aí é a análise de crédito que você faz. O LCI e LCA é o FGC, e o CRI e o CRA tem um lastro próprio da operação dele. Tem. E aí tem classificação de agências, a gente fala das agências de rating, que a letra é A, e assim vai indo, tá? Então sempre tem um lastro, aí aí é uma análise de crédito, que você tem que ver o que ele tá colocando lá, porque ele pode dar, por exemplo, um terreno e dizer que aquele terreno vale 100 milhões, e na verdade vale 50. Então, é isso que os analistas avaliam, tá? Então a gente tem o crédito bancário, tem o crédito corporativo, que a gente fala de renda fixa. A gente tem uma outra indústria que é de fundo de investimento. Os fundos de investimentos, eles atendem todas as estratégias de renda fixa, privada, corporativa, de ações, multimercados. De acordo com a definição do fundo e a característica que ele tem, o gestor, quem que é o gestor? O gestor é aquela pessoa que está responsável por escolher onde ela vai investir. Então, o fundo de investimento, você consegue acessar mercados que às vezes sozinho não, através da estratégia de fundo. E ele opera em todas as estratégias. Então, quando eu monto uma carteira para o meu cliente, eu faço a diversificação. A diversificação por ativo, por risco e por tempo. E aí eu brinco que diversificar também tem que ser inteligente. Não adianta você montar uma cesta de ações, por exemplo, com 5 empresas do mesmo setor, que aí não é inteligente a diversificação e você fica fracionando demais. O seu contador vai ficar super feliz na hora de fazer a declaração do imposto de renda, tá? Bom, enfim. Então, é essa diversificação que eu faço. Então, eu faço por ativos, de acordo com o perfil de risco de cada cliente. Eu faço por tempo, porque assim, voltando a falar nesse mercado de renda fixa corporativa, o CRI, o CRA e a debênture. Tem a debênture que eu não expliquei. O banco, quando pega dinheiro emprestado dos seus investidores, ele vai emitir ali um CDB. A empresa emite uma debênture, que é um título ali que ela está dando para o investidor. Olha, digamos assim, se existisse o papel propriamente dito, olha, Andresa, você vai me emprestar 100 mil reais, em contrapartida eu vou te pagar tantos % de juros em tanto tempo. Pode ser 10 anos, 15 anos, 5 anos, pode ser que eu só te pague a remuneração e o principal no vencimento, ou pode ser que eu vou te pagando de períodos em períodos e lá no vencimento você só pega o principal. Então, cada produto tem uma característica, mas no geral é dessa forma. E você tem que diversificar nisso, né? Em produtos que você conheça, consiga minimamente entender, isso é importante. Eu nunca recomendo você investir em alguma coisa. Ele falou que é bom. Não, você tem que entender. E diversificar em ativos e por tempo, né? Então, vou montar uma carteira aqui, como eu falei, rentabilidade é risco ou indisponibilidade. Às vezes você monta uma carteira de renda fixa com baixo risco, mas você vai ter títulos com vencimentos longos. Andresa, e como é o seu trabalho? O que você faz? Você tá falando com os meus clientes e tal, como que é a sua jornada de trabalho? Bom, hoje eu trabalho numa instituição financeira, que eu cuido dos investimentos, mas assim, muito além do investimento, né? Eu cuido da vida inteira. Por quê? Eu ainda não falei sobre isso, né? Mas assim, o que atrapalha muito a vida financeira das famílias? É quando você tem um evento não esperado. Pode ser com saúde, qualquer coisa. Então, quando eu recebo o meu cliente lá, eu quero entender a vida dele. Ele é casado, se ele é casado, por que regime de casamento ele é casado, faz diferença. Qual que é a atividade profissional, porque eu começo a medir o risco da vida dele. E soluções que eu posso oferecer para o meu cliente para num evento ele estar protegido. Quantos filhos ele tem, em que momento de vida que tá, se está estudando, está na escola, está na faculdade, enfim, eu entendo tudo isso. Entendendo isso, dentro do mundo financeiro, eu trago todas as soluções possíveis. Então, assim, bom, eu vou entrar numa outra esfera e vou me usar como exemplo. Eu, Andresa, eu pratico modalidades equestres. Você pratica ainda? Pratico. Qual que você tá praticando? Tô praticando rédeas. Rédeas? Eu tenho uma amiga que fala que rédeas já é pra gente que tá mais idosa. Ela fala, quando a gente vai querendo perder, porque eu também fiz tambor, fiz enduro equestre por muito tempo, e aí agora ela tá querendo me levar pra rédeas. Ela fala, é a nossa modalidade. Não, mas
eu fiquei na dúvida, né? Porque a gente, depois que se torna mãe, não é que você fica medrosa, mas você fica menos destemida. Eu hoje fico pensando, putz, se eu cair do cavalo... Menos propensa ao risco, né? E aí eu fiquei pesquisando ali, né? Eu me apaixonei pelo cavalo quarto de milha, um cavalo versátil e tal. Falei, o que eu vou fazer, né? E aí a rédeas eu vi que é uma... Não é que ela não tem risco, mas é uma modalidade muito técnica, que você tem que ter concentração, conexão, enfim, várias coisas. Mas assim, pratico modalidades equestres. O meu marido é motociclista e eu sou garupa dele. Então, a gente já fez viagens assim daqui pro deserto do Atacama de moto, 8.000 quilômetros, fizemos a Costa Amalfitana e tal. Mas até antes dele, praticando atividades equestres, eu pensava assim, bom, eu ajudo a minha família, se acontece alguma coisa comigo, assim, vamos pensar no pior cenário, se eu morrer, a Andresa morrer, aquela ajuda para a família que ela tá, ela não vai poder ter. E como que eles vão ficar? E se o pior acontece, né? Se acontece alguma coisa comigo e eu tenho algum tipo de limitação. E além de... não vou ser mais uma geradora de receita e vou virar um centro de custo. Como que eu fico? Então, isso sempre martelou lá na minha cabeça. Essa analogia foi potente, hein? Eu deixo de ser uma geradora de receita e viro um centro de custo. Todo mundo tem que pensar nisso, tá? E aí, o que a Andresa fez? A Andresa foi lá e fez um seguro de vida. E o seguro de vida, procure sempre seguradoras consolidadas, grandes. Não façam seguro de vida por adesão, é furada. Se você precisar, não vai ter. Mas enfim, fui lá e procurei uma seguradora e fiz Será que o nosso é por adesão? Não sei. Seja alguma depois pergunta. depois a gente conversa. Bom, por quê? Aí é uma coisa cultural. O brasileiro não pensa muito no futuro e a gente tem que pensar. A única certeza da vida é que um dia a gente vai morrer. E até lá muita coisa acontece. Então vamos lá. Se a Andresa passa a ser um centro de custo, então fui lá e fiz um seguro de vida e você tem que olhar a cobertura. Eu vi uma cobertura que me atendia tanto por incapacidade, invalidez quanto morte. E fiz a conta e fiz meu seguro. E fiquei tranquila. Depois me tornei mãe, fui lá e atualizei isso. Bom, agora eu tenho uma filha, agora eu tenho duas. Bom, se acontece alguma coisa. Então é aquela conta que você tem que fazer que as pessoas não fazem. Então quando o meu cliente chega, a primeira coisa que eu falo é isso. No Brasil, a gente é muito penalizado por vendas erradas, né? Então às vezes você fala seguro de vida, a pessoa, você tá louca, quer me vender produto? Gente, todo mundo tem que ter. Se você não tem patrimônio formado, você tem que pensar nisso. E na minha ausência, quem fica, isso eu viro um custo. E se você tem patrimônio formado, você tem que pensar na sucessão. Um dia você não vai estar mais aqui. Em média, no Brasil, a gente tem um custo de 15% de inventário. E a pessoa morreu, você tem um prazo, você tem que recolher o imposto. Se você não recolhe, bloqueia tudo. Então, já vi fortunas serem dilapidadas por uma falta de um planejamento sucessório nesse sentido. Caraca. Tem várias ferramentas no mercado, mas o seguro de vida é uma que, assim, todo mundo tem que ter. Porque, assim, a pessoa morreu, os beneficiários vão lá, recebem o dinheiro, pega lá e paga a sucessão, se for o caso de quem tem patrimônio. Quem não tem, se preocupa mais ainda. Melhor ter esse custo, né? Pois é. E aí tem de todos os jeitos, de todos os bolsos, e dá para fazer um podcast só para falar nisso. Mas, então, assim, todo mundo tem que ter seguro de vida. A pessoa fala assim, porque tá me vendendo produto? Ferramenta, você tem que ter a ferramenta certa para a utilidade final, né? Então, você tem que usar a ferramenta correta. Então, eu sento com o meu cliente, vejo isso, tem seguro de vida, não tem? Se a cobertura, ela funciona para você, dependendo da tua atividade profissional, você precisa ter cobertura adicional. Você é médico, trabalha com as mãos. Quem é autônomo, tem seguro hoje que tem cobertura por internação hospitalar. Tem outros que vão além, é só por indisponibilidade de trabalhar, porque se você não trabalha, você é empresário ou autônomo, você não ganha. Então, você tem que ter uma cobertura ali para esse período. Então, estou dando um exemplo. Entendo isso do meu cliente, ajusto de acordo com o orçamento dele. Os investimentos, a mesma coisa, a questão tributária. No Brasil, a gente paga muito imposto. Infelizmente, a gente não tem muito retorno, mas a gente paga. Então, tá bom. Eu vejo com meus clientes que têm renda tributada. A gente pode usar do mecanismo de uma previdência, um PGBL para abater? Aí eu explico
que ali a gente reduz a alíquota de imposto, mas para fazer sentido, ele só pode resgatar aquele valor depois de 10 anos. Então não adianta querer aportar muito ali para diminuir o valor do imposto ali agora e resgatar daqui 2 anos, que aí é uma estratégia errada. Então eu faço esse trabalho também, né, de entender. Aí às vezes meus clientes me perguntam também assim, e se eu investir nisso, né? Eu sempre falo, o que você for investir na tua vida, você tem que entender. De atividade empresarial também. Então, você vai abrir a franquia de um negócio, você entende o que é aquilo? Tudo a gente tem que entender. Se você entende do negócio minimamente, que seja, você não tem que ser um especialista, mas tem que entender. A propensão de dar certo é maior. Então, eu faço esse atendimento todo. Isso é o meu trabalho full time. Além disso, eu me dedico também, porque eu tenho um canal que eu falo eu falo que dinheiro, finanças e investimento. Falo de tudo relacionado a isso, muito de planejamento financeiro e educação financeira. A minha audiência não é muito grande, porque eu falo a realidade e é um assunto chato. Você não promete que ninguém vai ficar rico em 30 dias? Não, eu fico louca com essas coisas. Então as pessoas acham chato. Pô, aquela mulher ela tá lá falando disso, que eu não posso gastar, que eu tenho que olhar meu custo, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Mas eu dedico. E ela não dá dicas, é a pior parte, né? Daquela ação que você matadora que ele vai comprar e vai disparar 1000%. Pois é, não faço isso, né? Eu brinco que eu falo para os meus clientes, se eu soubesse disso, eu acho que eu ia estar aqui trabalhando, né? O meu trabalho sempre é com melhores esforços. É que nem eu falei, eu não quero deixar ninguém rico. Eu quero cuidar bem do patrimônio da pessoa e ajudar alguém a construir um patrimônio. Eu acho você só faz isso para quem é cliente da instituição na qual você trabalha hoje, ou é um trabalho em que você exerce como autônoma também? Não, é um trabalho, hoje eu faço no meu trabalho para quem é meu cliente. E para as outras pessoas através desse meu canal. Depois vocês divulguem, falem. Qual é o seu canal? Qual que é o seu canal? Fala o canal aí. É o Instagram Andresa Rosa Cruz. Andresa com Z. Andresa com Z. Andresa Rosa Cruz. Então, olha só, gente. Já segue. Se você tá em deslocamento, depois você clica aqui no link do nosso... Na descrição, né, desse vídeo ou aqui no Spotify. @Andresa com Z Rosa Cruz. Tá, pega okay? o celular, acabou de ganhar 10 mil seguidores, com certeza. Por favor. O Andresa, e aí através do canal, né, que você estava comentando que você faz. E aí através desse canal eu divulgo mais o meu trabalho para quem não é meu cliente, não pode estar acessível ali. A mesma ideia de atendimento que eu tenho com os meus clientes, eu tento trazer ali para diversas realidades, né? Porque é isso também, né? Eu quero divulgar o meu conteúdo para todo mundo. Eu não tenho um público específico. Se eu puder contribuir com uma família, eu tô feliz, porque eu acho que a educação financeira é o futuro do nosso país, porque uma pessoa quando ela não tá bem financeiramente, ela entra em problemas psicológicos, ela não produz, é uma série de coisas que afetam ali. Quando a gente fala de públicos que estão mais suscetíveis a condições delicadas, é pior ainda, né? Então, e qual o aspecto do seu trabalho que você acha que é gratificante, assim, que você fala assim, olha, eu me realizo neste ponto? Mudar vidas. Vou te dar um exemplo. No meu trabalho na instituição, um dia desses um cliente me ligou e falou assim, Andresa, tem um amigo meu que está investindo numa coisa X aqui e estão pagando 2% de juros ao mês. Eu achei estranho. Pronto, ganhei meu dia. Eu falei, que bom que você achou estranho. Então tá refletindo ali o que eu tanto falo. E quando eu tô num outro aspecto, eu vejo uma pessoa falando assim, nossa, Andresa, eu consegui fazer isso porque com as suas orientações. Para mim, perfeito. Eu acho que isso vai mudando vidas. Não é um processo rápido, é um processo demorado, é difícil. Tudo que você tem que trazer para uma reflexão profunda sua, a gente não quer, mas eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida e nas futuras gerações, né? Eu tenho uma filhinha de 3 anos e meio, que ela é muito engraçada, né? As pessoas falam, parece que você tá falando com um adulto. Esses dias ela virou para mim, mamãe, eu quero estojo de morango. Aí eu falei, mas filha, eu já comprei teu estojo. Não, mas eu quero um de morango, não sei o quê. Eu falei, mas por que você quer um estojo de morango? Ah, mamãe, porque eu quero. Eu falei, filha, mas só porque você quer? Tem que ter uma ideia. Eu quero porque o meu estojo não cabe mais meus materiais. Eu quero pra isso, pra aquilo. Ela, mamãe, tá bom. Tipo, pensou assim, como ela tá pentelhando, né? Mas depois ela voltou assim, não, mamãe, você tem razão. Então a gente vai comprar o estojo de morango o ano que vem. Então, e tem que falar, não tem idade. Cada família fala de um jeito, de uma forma lúdica, né? Mas assim, abordar o tema dinheiro não pode ser tabu. Tanto a falta dele quanto o excesso dele.
tem que falar abertamente, porque uma coisa que a gente vê muito são impérios sendo destruídos pelo uso inadequado. Dinheiro não aceita desaforo, já diziam os nossos avós. Eu falo com a Maju às vezes, né, ela pede alguma coisa, eu nunca falo assim, não, porque nós não temos dinheiro. Eu sempre falo pra ela, será que é a melhor opção investir o nosso dinheiro nisso agora? Né? Então, porque às vezes é só quero mais quero tal. Então, não temos dinheiro, né? Vamos investir nisso ou naquilo? Porque a gente tem que aprender, nós temos que aprender a fazer escolhas desde cedo, conscientes. É o que eu falo, eu bato no consumo consciente. Eu acho que o consumo tem que existir, faz parte da sociedade, mas a gente tem que pensar com consciência. Por exemplo, é melhor eu comprar um casaco ou 3. Eu prefiro investir em um casaco que tenha um valor agregado maior do que ter 3. Então, aí a gente vai para a parte de ecologia e tal, que faz sentido, né? Então, em tudo, a gente tem que pensar nisso. E o dinheiro, ele tá presente na vida de todo mundo. Todo mundo tem que mexer com dinheiro. Querendo ou não querendo, né? E a gente precisa ressignificar, né? Porque por muito tempo a gente sempre ouviu que o dinheiro é sujo, né? E a gente às vezes ouve até que quem tem muito dinheiro, né, não é bem visto. Isso é um outro ponto cultural. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele tinha ganhado uma boa remuneração com um trabalho específico e ele estava se sentindo mal por aquilo. Eu falei, não, mas o dinheiro, ele é bom. Tudo depende da destinação que a gente dá para ele. Se você fez o seu trabalho correto, de forma honesta, que isso aconteça muito mais vezes. Aí eu falei, agora vem conversar comigo que eu vou te ensinar como investir esse dinheiro. E eu acho, assim, culturalmente, realmente, às vezes, quem tem dinheiro, quem é bem sucedido, não é bem visto na nossa sociedade. Não querendo polemizar, mas polemizando, há um tempo atrás, na questão tributária, teve uma frase do... Os super ricos. Os super ricos, né? Os demônios na Terra, né? Como pode alguém ter muito dinheiro? E eu vi uma frase, o pessoal discutindo a questão de imposto. O presidente da República fez uma fala dizendo que quem vive de dividendo não paga imposto, dando um tom pejorativo do tipo, como se fosse ruim alguém receber dividendo, quando na verdade a pessoa está investindo, formando patrimônio e o Brasil já tem tantos impostos que ele cobra em todos os cantos hoje. Qual é o problema de você receber dividendos e de você formar o patrimônio? Eu acho que isso deveria ser estimulado, na verdade, não ter uma visão negativa, né? Mas eu não quero polemizar muito, porque senão começa aquele... E uma outra coisa que eu sempre falo, que aproveitando, como eu falei, eu não tenho um público específico, mas como eu sou mulher, eu sou mãe, eu gosto muito de falar para esse público também. E qual que é a ideia que eu gosto de trazer? Assuma a rédea da sua vida. O público feminino, no geral, finanças é chato, não quero olhar, ela delega, a mulher delega para o marido, para o pai, para o irmão, para o primo, para qualquer um. Não faça isso. Eu sei que assim, a gente sempre tem a tripla jornada de trabalho, casa, trabalho, isso, aquilo. Aí você fala, eu tenho que deixar alguma coisa. Deixa qualquer outra coisa, mas as finanças você traga para a tua realidade, para o teu domínio, porque você precisa saber. Exato. Excelente. E eu sei que não tem uma receita pronta, como você disse, mas do ponto de vista de orçamento familiar, é mais comum os casais que trabalham com as rendas consolidadas, tudo junto ali, ou separados? Porque, pegando o nosso case, a gente trabalha com tudo junto e misturado. É a nossa renda, é o nosso custo, é a nossa gestão familiar de orçamento. Mas tem casais, amigos nossos, que a gente observa que é totalmente separado. Tipo, até estamos pagando uma conta, o seu cartão é o meu que vai passar, ou passa metade. A gente vê que é totalmente separado. Como que você orienta nesses dois cenários? É mais difícil, mais fácil o planejamento financeiro? Não, primeiro assim, o que é combinado não sai caro, né? Desde da escolha do regime de casamento, né? Como iremos casar e por quê? Você entendendo aquilo, como que a gente vai manter a casa? Eu ganho mais, serei responsável por isso. Eu ganho menos, serei por aquilo. Então, eu acho que não tem problema nenhum nisso. O que tem que haver? Uma comunicação honesta. Eu ganho X, você ganha X, eu pago X, você paga Y. Por quê? Não adianta você sabotar
o seu companheiro, né? Então, assim, eu vou esconder um dinheiro aqui para comprar aquilo. Os objetivos têm que ser comuns do casal, né? Então, assim, eu quero fazer uma viagem para não sei na onde. Então, a gente vai fazer digamos ali, uma poupança para aquilo. É para trocar a casa. Então, o que eu vejo que atrapalha muitos casais é que ou um não sabe o que o outro ganha, ou um omite coisas do outro porque ele quer comprar. E tem que estar muito claro isso, assim. Eu brinco lá em casa, né? Meu marido gosta de moto. E aí ele fica falando, você quer vender minhas motos? E eu quero vender as motos porque ele não tá usando, né? Porque a gente trabalha pra caramba, andar com mais de uma moto é quase uma missão impossível. Com um filho pequeno, então, tudo... Aí eu falo pra ele, tá depreciando, tem custo, aí eu começo, né? Mas eu falo brincando, porque... E o Ivan fala, quer vender o cavalo, esse cavalo... Não... Cavalo, gente, na hora que eu comprar o meu, aí pronto, aí o jogo vira, né? Cavalo é uma caixinha, mas aquilo... mas eu falo isso pra ele brincando, porque eu sei a satisfação pessoal que ele tem com a moto. Mas assim, tem que estar claro e transparente para mim e para ele isso. Não, tudo bem você ter tua moto ali, tudo bem você ter o teu cavalo ali, o meu cavalo ali custa tanto, mas ele me dá um prazer, que é nisso que eu consigo manter o equilíbrio para continuar as coisas, né? Então, falando de finanças no casamento, tem que ser honesto, tem que ser aberto. Tem casais que falam 50-50. Eu sempre sou a favor de que quem pode contribuir mais, contribua. Quem não pode menos, não contribua ou contribua de uma outra forma. Mas tem que ter contribuição, seja em dinheiro, em tempo, enfim. Transparência e objetivos comuns. Exato, é isso, né? A gente vai vender... Aí não adianta a pessoa assim... Você combinou que vai fazer uma viagem, o outro vai lá e troca o carro. Não dá, né? Ou eu vou fazer isso, vai lá o outro e compra o cavalo. Não dá, tem que seguir aquele combinado para não ter problemas, porque isso é um outro ponto, né? O grande índice de casais acabam a relação por conta de problemas financeiros, né? E o problema financeiro, ele não acontece do dia para noite. Quando alguém perde um emprego ou tem uma redução, tem que chamar a família, vamos renegociar, a gente podia isso, agora não pode mais, e tá tudo bem. Tem que ter essa consciência familiar, que o mais importante é estar todo mundo vivendo em harmonia, né? Perfeito. Andressa, eu queria agradecer muito a sua participação. Demais. Foi muito bom, né? Obrigada, adorei. Como eu falei, eu amo falar sobre tema. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu amo o meu trabalho mesmo. E eu acho que tudo aquilo que a gente faz na vida, a gente tem que ter propósito. Eu trabalho com dinheiro. E o dinheiro, eu quero trazer o propósito bom dele para a vida das pessoas. Excelente, muito obrigada. Siga o Instagram do Mentes em Foco, mentes.em.foco. E no YouTube, podcast Mentes em Foco. Compartilhe esse programa aí, não só com um amigo, mas assim, com os amigos, com um amigo, com um familiar, com qualquer pessoa que você entenda que possa se beneficiar do nosso conteúdo aqui, porque hoje nós trouxemos vários insights, várias dicas para as rendas mais diversas, né? Então todo mundo aqui com certeza vai tirar um grande insight, um grande aprendizado do nosso programa de hoje. Eu tô olhando pra televisão, devo estar vesga, porque a câmera tá ali. Eu estou seguindo o protocolo do programa. Inclusive, meu pé, pra quem nos acompanhou desde o início do programa, ele tá paradinho aqui. Ele só vai se mover de novo agora no final pra dar o tchau. Nós já falamos aqui sobre o Instagram da Andressa. Tem mais algum canal, Andressa, que você queira deixar? LinkedIn, alguma informação? Queira complementar com alguma coisa? Meu LinkedIn também é Andressa Rosa Cruz. Mas sigam os canais, porque tem bastante informação correta, coerente e verdadeira, né? Vamos deixar as referências dos seus canais aqui no nosso programa. Ótimo. Exatamente. Ivan, muito obrigada. Obrigado, minha companheira. Esse programa é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa da Café. São os nossos apoiadores. Muito obrigada, galera. Valeu. Até o próximo. Bye, bye. Tchau, tchau. Vai dizendo tchau. Virou meme agora, hein? É, certeza. Deixa o editor ver.